Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Vocês já ouviram falar da vida de Sansão? Quem já ouviu falar de Sansão? Essa é uma palavra que eu tenho ministrado em alguns lugares. Recentemente eu ministrei, né, na igreja Assembleia de Deus aqui. E enquanto orava, eu entendi o plano e o propósito de Deus para que a gente divida essa palavra também com vocês. Quantos de vocês sabem alguma coisa da vida de Sansão aqui? Levanta a mão assim. Então diga para mim, Sansão, ele era loiro, ele era moreno. O que você pensa, Sansão? Ele era cabeludo, olha aí, Sansão era cabeludo, né? Então uma coisa a gente já sabe, Sansão não era careca, ele era cabeludo. Qual outra coisa que a gente pode destacar na vida de Sansão? Vamos lá, vamos lembrar de uma coisa de Sansão. Poxa, ele era forte, muito forte. Ele parecia mais com o incrível Hulk ou ele parecia mais com o Thor? Quem que vocês acham, hein? Eu também acho que era com o Hulk. Acho que ele parecia mais com o Hulk, né? Vamos lá. Sansão, ele ficou marcado na história através de uma mulher também, não foi? Você lembra o nome dessa mulher? O que Dalila fez com esse Sansão? Cortou os cabelos de Sansão. E Sansão então se estrepou, né? Então a gente conhece algumas coisas da vida de Sansão, isso é bom. Mas nós vamos entender o que a vida de Sansão tem a ver com a minha e tem a ver com a sua vida. Eu acredito que tem tudo a ver. Então olha o seu irmão e fala assim, tem tudo a ver. Então segura o cinto, aperta o cinto. Nós vamos subir agora. Fala o seu irmão, vamos subir. Então vamos lá. Abre a palavra do Senhor em Juízes, no capítulo 13. Amém. E mantenha a Bíblia aberta aí em Juízes, capítulo 13. Do capítulo 13 ao capítulo 16 é nos contada a história de Sansão. Então nós vamos caminhar pela Bíblia, tá? Então mantenha sempre aberta aí, por favor. Bom, uma coisa importante, né? Vamos olhar aqui, capítulo 13, 2. Vamos lá, não precisa falar que eu não estou lendo a Bíblia, então vamos que vamos. Todos os filhos de Israel tornaram-se a fazer o que era mal perante o Senhor, e este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Fala assim, cara, esse povo não deu ouvidos à palavra de Deus. 40 anos. Ele pelejou na mão do inimigo. Meu Deus, 40 anos é muito tempo, pouco tempo. Meu pai. 40 anos. Então havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril, não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a essa mulher e lhe disse: eis que é estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe. Ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Então a mulher foi a seu marido e lhe disse: o homem de Deus veio a mim, sua aparência era semelhante a de um anjo de Deus, tremenda. Não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém ele disse: eis que tu conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, nem comas coisas imundas, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre materno até o dia de sua morte. Meu Deus, que coisa incrível! Deus está trazendo possibilidade a pessoas que não têm possibilidade. Deus está trazendo esperança a quem não tem esperança. Deus está visitando o choro de alguém, porque queria tanto ter um filho e não podia ter um filho. O quadro era o quadro de esterilidade. Então ela estava fadada a nunca ter um filho. E para a mulher, como é difícil não ter um filho. Principalmente nos dias bíblicos. Hoje nós temos até algumas pessoas que optam por não ter filho. Mas nos tempos bíblicos, a mulher não ter filho era como se ela tivesse sido castigada por Deus. Tamanha era o sentimento tão ruim de você não conseguir gerar um filho. Então Deus começa a escrever uma história a respeito de histórias que eram impossíveis de ser realizadas. Deus começa a trazer algo novo a respeito de pessoas que talvez nem acreditavam mais que seria possível mudar de vida. Tem certo tipo de pessoas que elas acreditam que elas não podem mudar de vida, elas não conseguem mudar de vida. Algumas pessoas estão passando tanto tempo debaixo de um sofrimento que elas não têm mais esperança. Elas vão tocando a vida
como quem diz assim, eu não dei sorte na vida, né? Eu não consigo, o outro consegue, mas eu não consigo. Talvez a gente pode estar vivendo conforme essa mulher Esther, uma mulher que se foi embora dos seus sonhos, uma mulher que perdeu a esperança na vida. Mas Deus se apresenta para essa mulher, uma mulher Esther. E Deus apresenta-se para essa mulher para não apenas lhe dar um filho, mas para trazer um propósito na terra. Deus ele não está atento somente à situação de uma mulher, de um casal. Deus está também atento a toda a realidade do seu povo. A Bíblia começa dizendo que havia 40 anos que o povo estava padecendo na mão dos filisteus do inimigo. São 40 anos de derrota, de fracasso. São 40 anos em que o povo de Deus está comendo literalmente o pão que o inimigo amassou, o pão que o diabo amassou. Alguém que é refém, alguém que é prisioneiro, alguém que não é livre para viver uma vida abundante. 40 anos de uma nação escrava. Olha o seu irmão e fala assim, 40 anos é coisa pra caramba, hein? 40 anos passa muita água debaixo da ponte. 40 anos se inventa internet, se inventa pós-internet. 40 anos o curso do mundo muda. 40 anos é coisa demais, é muito tempo. O povo ficou muito tempo escravo. Sabe o que acontece quando o povo fica muito tempo escravo? Ele acostuma com a escravidão. Vai morar no meio do lixão. Se ela viver 40 anos dentro do lixão, nem mais cheiro do lixo ela sente. Já está acostumada com o cheiro do lixo. Já está acostumada a viver do resto das pessoas. E 40 anos faz ela atrofiar a mentalidade dela. Ela passa a não mais acreditar que tem mudança, que tem transformação para ela. Muita gente está assim, paralisado na vida, sem perspectiva de vida, sem perspectiva de uma melhora de vida, acreditando sempre no pior, sempre esperando o pior vir sobre ele, nunca esperando o melhor acontecer com ele. Vocês conhecem algumas das pessoas desse tipo? Assim como quem conhece pelo menos uma pessoa assim. Olha aí, puxa vida. Mas olha, Deus ele vem trazendo uma resposta. Fala comigo assim, Deus está também trazendo uma resposta. Para quê? A esposa de Manoá e diz para ela que ela vai dar luz a um filho. Deus mudou a situação dela, mas o filho que Deus está dando para a esposa de Manoá é também uma esperança de Deus para transformar todo o seu povo, toda a história do seu povo. Porque o menino que ele está dando é Sansão. Fala comigo assim, Sansão. E Sansão significa pequeno sol. Significa que Sansão ele sempre nasceu para brilhar. Sansão ele tinha um propósito no coração dele. Deus colocou ele no mundo para que ele brilhasse no mundo. Deus colocou ele como um pequeno sol, como um sol de justiça, para poder manifestar a glória de Deus. Então Deus, quando escolhe Sansão, Deus revela um propósito. Eu escolhi alguém para brilhar no meio de uma situação de trevas, de escravidão, onde meu povo sofre. Então eu escolhi alguém para ser luz. Eu escolhi alguém para trazer esperança no meio das trevas. Agora veja, quando eu vou lá para o Novo Testamento, eu vejo Jesus falar uma coisa. Jesus ele fala assim, que nós somos a luz do mundo. Fala comigo assim, Jesus disse que vai ser a luz do mundo. Aí fala assim, é manto. Porque se Jesus está falando que nós somos a luz do mundo, ele está indo em concordância com o propósito de Deus no coração de Sansão. Só que, naquele tempo, Deus escolheu um homem para brilhar. Deus escolheu Sansão. Mas em Cristo Jesus, todos nós somos como Sansão. Por quê? Porque ele falou assim, você foi escolhido para ser a luz do mundo. E a luz não se coloca debaixo de um velador. A luz é para se colocar nos altos montes, para que ela possa iluminar a todos. Então veja, quando eu olho para Sansão, eu olho para as palavras de Jesus, então eu entendo que o mesmo propósito que Deus havia colocado ao coração de Sansão, o Senhor Jesus Cristo colocou no meu e colocou no seu coração. Então olhe para o seu irmão agora e fala assim, você tem um propósito. Você nasceu para brilhar. Isso daí dava para você dar um grito, fazer uma oração, dar um rubinho,
falar manto, né? Ronaldinho, você nasceu para brilhar. Obrigado. Agora, se nós nascemos para brilhar, quem vai receber o efeito disso? Quem vai ser abençoado por isso? Quem? Todo mundo. A sua família. Aonde você está. Todo mundo vai se beneficiar com o propósito de Deus colocado no teu coração. Aí, acontecem umas revoltas que tem que acontecer dentro de você. Quando eu escuto um propósito de Deus, eu tenho que criar uma revolta dentro de mim. Quando eu escuto algo do coração de Deus, isso tem que gerar algumas guerras dentro de mim. Como assim, pastor? Olha, se eu não estou brilhando, e sendo que Deus me colocou o propósito para brilhar, então eu tenho que começar a fazer guerra. Então eu tenho que começar a ficar inconformado. Eu tenho que começar, então, a entrar no atrito com a palavra. Eu preciso, então, entender que se eu estou fora de um propósito, eu quero estar dentro dele. E para estar dentro dele, eu tenho que aprender a fazer guerras. Olha para dentro do seu irmão, você tem que aprender a fazer guerra com você. Hoje de manhã eu estava orando, e o Senhor foi ministrando algumas coisas no meu coração, e eu fui fazendo algumas perguntas para o Senhor. E dentro daquilo que Ele falou, né, algo que Deus tem falado comigo, provavelmente ainda vou pregar sobre isso, mas eu achei interessante que algumas coisas pelas quais Deus Ele lançava luz dentro de mim, eu respondi para o Senhor assim: Senhor, eu não quero fazer, ou eu não quero ser. Mas eu dizia para o Senhor assim, às vezes não querendo ser, ou às vezes não querendo fazer, eu entro num acordo que a tua vontade é melhor do que a minha vontade. Então eu estou disposto a sacrificar a minha vontade para viver a sua vontade, mas eu não sei como fazer. Eu não sei como sacrificar a minha vontade, eu não sei como sacrificar o que está em mim para viver a tua vontade, porque eu por mim mesmo não consigo fazer isso. E foi quando então eu perguntava ao Espírito de Deus, eu falei assim: Espírito Santo de Deus, como que a gente faz então? Aí o Espírito de Deus falou mansamente no meu espírito o seguinte: primeiro ele me disse, não é você quem faz, sou eu quem faço. Aí eu falei, tudo bem, estamos em acordo, até aí não há muita novidade para mim, é o Senhor quem faz, eu sei que não sou eu que faço, mas como que isso acontece? E Deus então falou comigo o seguinte: a sua parte é só me buscar, a sua parte é só perseverar na busca. E aí ele me deu algumas outras chaves, uma coisa tão linda que o Espírito Santo de Deus falou comigo, que ele fala assim: os tesouros são escondidos, mas eles são escondidos a fim de serem encontrados. E eu me lembrei dos filmes de pirata. Quantos você já viu o filme de pirata aqui? Em busca do ouro perdido. Como que começa a história? Lembra? Como que é, Brandinho, que começa essa história do pirata? Uma galera se reúne e faz o quê? Conta pra mim. Você falou que viu o filme de pirata? Então conta aí. O filme de pirata é tudo igual, gente. Como é que é? Fala. Ele acha um mapa dentro da garrafa. Então ele acha um mapa dentro da garrafa. E quando ele acha um mapa dentro da garrafa, o que ele faz? O que ele faz, gente? Ele vai seguir o mapa. Para quê? Para que ele encontre o tesouro. Só que ali, Satanás fez um negócio nesses filmes. Porque todo tesouro é amaldiçoado. O cara bota a mão no tesouro e morre. Mas esse tesouro que eu quero falar com você do Senhor, ele não é amaldiçoado. Ele é para ser encontrado. E para ser encontrado, eu preciso ter algo. Eu preciso ter disposição de buscar. Eu preciso querer achar. Porque se você não quiser encontrar, você não vai se colocar na dimensão de procurar. Então quando o Senhor começou a falar isso comigo, Ele me ensinou algo. Ele falou comigo assim: cabe a você e cabe a nós o interesse da busca. Cabe a mim e cabe a você nos colocarmos nessa rota de encontrá-lo. Porque o simples fato da gente buscá-lo vai fazer com que Ele nos ensine e nos transforme. Porque Ele vai nos dar uma revelação, e pela revelação Ele vai ser mudado. Olha para mim aqui, eu não sou mudado pelo que conheço,
Ou melhor, sim, sou mudado pelo que eu conheço do Espírito, mas eu quero dizer o seguinte, eu não sou mudado pela uma capacidade cognitiva. Eu sou mudado por uma revelação de Deus sobre mim. Ok? Tudo bem? Mas isso aí é coisa para outro sermão. Vamos vir para cá. Então veja, mediante disso, quem é Sansão? Você falou que Sansão é forte. Você disse para mim que Sansão é cabeludo. Você disse para mim também que Sansão encontrou uma mulher chamada Dalila. Mas se eu dissesse a você que o Sansão ele é o extremo das coisas. E se eu dissesse a você que Sansão ele tem um plano, ele tem um propósito para a vida dele, mas Sansão parece que em todo momento ele tenta correr do propósito dele. Porque veja, Sansão foi o último juiz de Israel, julgou Israel por 20 anos. Ele começou a libertar o povo Israel da opressão dos filisteus. Sansão ele era um nazireu, fala comigo, ele era nazireu. Isso significa que ele é uma pessoa consagrada. Alguém consagrado é alguém que serve a uma finalidade. Então Sansão era um homem consagrado. O Espírito de Deus lhe dava força, capacitava-o para lutar. Há uma diferença de Sansão para nós. Para Sansão, o Espírito vinha sobre ele e não ficava com ele. Era mais ou menos igual o Hulk. O Hulk fica transformado, ele se levanta em força. Então Sansão, o Espírito vinha sobre ele e ele se levantava em muita força. Ele conquistava, matava todo mundo, matava os inimigos, dava vitória ao seu povo. O povo de Israel não precisava nem de um exército, bastava ter Sansão. A diferença de Sansão para mim e para você é que em mim e em você, o Espírito Santo ele é residente, ele mora dentro da gente. Mas no caso de Sansão, ele vinha sobre Sansão, como espinafre para o Popeye. Popeye come espinafre, fica fortão. Vinha o Espírito sobre Sansão, ele ficava fortão. A diferença de Sansão para mim e para você é essa. E quem está levando vantagem aqui? Sansão ou eu e você? Um recebe, outro tem. Quem leva vantagem? Nós levamos vantagem sobre Sansão. Fala assim comigo, uau, isso é louco. É louco, é maluco isso. Então veja, Deus levantou esse homem para que ele pudesse libertar Israel, mas ele vai falhar no seu propósito. Sansão era nazireu, e como nazireu, ele não poderia beber bebida forte, ele não poderia tocar em nada morto. Como nazireu, Sansão, ele era alguém separado por Deus. Você sabe, aí eu fico perguntando, por que será que Sansão, ele precisava fazer um voto de nazireu? A força de Sansão estava no voto que ele fazia? Pensa aqui. Para que serve o voto de Sansão? Para ter o espírito, para ter a força? Como é que é? Pensa comigo. Para que Sansão precisava viver uma vida de consagração? Para que serve a vida de consagração para alguém? Você parou a pensar sobre isso? Não? Um minutinho para você pensar. Me responda então agora. Já passou um minuto. Por que ele precisa se consagrar? Por que, gente? Por quê? Por quê? Fala comigo. Fala o que você acha. O que vem na sua mente? Fala aí. Para ele ser diferenciado? E se eu dissesse a você que Sansão precisava se santificar para que ele pudesse se proteger? Que no processo da santificação de Sansão, Sansão se protege e Sansão conserva a unção. A santificação é uma proteção. A santificação nos guarda. E o que é ser santificado? É você entender que você nasceu com um propósito para brilhar. E luz não combina com as trevas. Então, se eu caminho por meio das trevas, eu estou contaminando um propósito pelo qual Deus estabeleceu em mim. Então, por que eu preciso me santificar? Para conservar o propósito, para guardar o propósito e para viver mediante aquilo que Deus estabeleceu para que eu e você pudéssemos viver. Agora veja, ele não podia fazer um monte de coisa. Então Satanás está tentando a ele para fazer tudo aquilo que ele não podia fazer. Olha só que interessante na vida de Sansão. Sansão, ele desce
para a terra dos filisteus. Diz assim, capítulo 14. Na minha Bíblia está escrito assim, casamento de Sansão. Olha com quem Sansão vai casar. Ele subiu, declarou a seu pai e sua mãe, disse: vi uma mulher em Timná das filhas dos filisteus, tomai-a, pois, por esposa. Porém, o pai e a mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, nem todo o povo, para que vás tomar a esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos? Lembra quem era o inimigo de Israel? Quem era? Os filisteus. Com quem que Sansão está casando? Com o inimigo. Sansão está indo na casa do inimigo. E Sansão vai casar com alguém que é do povo inimigo. Aí Sansão, ele vai fazer uma grande festa. A festa de Sansão é Coca-Cola, é Guaraná e picanha 3D. É isso? Não. A festa de Sansão é uma festa regrada em vinho. É uma festa de 7 dias. Provavelmente Sansão está embriagado na festa. Ele está dando uma festa. Ele está fazendo o que ele não pode fazer. Olha o que Sansão está fazendo. Sansão está casando com quem não deveria casar. E Sansão está bebendo bebida forte que não deveria beber. Mas olha aqui, ó, vai um pouquinho mais. Olha que interessante aqui. Vem comigo aqui no capítulo 5. Versículo 5, desculpa, do capítulo 14. Desceu, pois, com seu pai e sua mãe em Timná, e chegando às vinhas de Timná, eis que um leão novo, bramando, lhe saiu ao encontro. Cara, está vindo o leão pegar Sansão. O que Sansão faz com o leão? Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele. Ó, ao espinafre aqui. Se apossou dele o Espírito. E o que ele fez? Ele rasgou como quem rasga um cabrito sem nada ter na mão. Eu imagino. Ele pegou a boca do leão e fez assim com ele assim. Eu acho que ele venceu o leão assim. Pega o leão pela boca aí agora. Pega ele. Rasga ele agora. Ele rasgou o leão. Mas meu Deus. Parece Hollywood. Ele rasgou o leão. O leão morreu. Morreu ou não morreu? Morreu. Mas vem comigo, olha só. Todavia nem seu pai nem sua mãe deu a saber o que fizeram. Ele não contou nem para o pai nem para a mãe que havia matado o leão. Desceu e falou àquela mulher, e dela se agradou. Depois de alguns dias voltou ele para a tomar. E apartando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, olha o que ele encontra dentro do leão morto. Eis que neste havia um enxame de abelhas com mel. Fala comigo assim. As abelhas fizeram. O que ela faz mesmo? O favo na carcaça do defunto do leão. Aí ele chega, ele olha aquilo, ele pega o favo pela mão e sai comendo do mel. Qual a revelação disso? Sansão está buscando prazer em lugar da morte. Sansão, ele está brincando com a morte. Sansão não podia tocar em nada morto. Sansão, ele era alguém consagrado. E Sansão, então, ele flerta com o prazer do pecado. E ele pega, então, aquele favo, ele sai comendo favo. Como quem diz assim, eu sou maior do que esse pecado. Ou quem diz assim, nada vai me acontecer. Ou como quem diz assim, Deus não se importa. A verdade é que Sansão, em todos os momentos, ele está violando aquilo que Deus havia estabelecido para ele. Ele está querendo prazer no meio do pecado. Vamos mais um pouquinho para frente. Lá no capítulo 16 agora de Sansão, fala assim: Sansão foi a Gaza e viu ali uma prostituta e coabitou com ela. Sansão está fazendo o quê? Ele está indo buscar prazer no meio de colo de prostitutas. Mas olha que interessante, olha o filme de Hollywood aqui. Foi dito aos gazitas, Sansão chegou aqui,
cercaram e depois toda a noite o esperaram escondidos na porta da cidade. E toda a noite estiveram em silêncio. Pois diziam: esperaremos até o raiar do dia, então daremos cabo dele. Porém Sansão esteve deitado até a meia-noite. Então se levantou e pegou ambas as folhas da porta da cidade com as suas ombreiras, juntamente com a tranca, as tomou, pondo-as sobre os ombros, levou-as para cima, até o cimo do monte que olha para Hebrom. Vem cá. É a porta de uma cidade. Você imagina essa porta pequena ou grande? Eu também imaginei ela grande. Você imagina que essa porta ela é leve, ela é feita, qual é esse material leve que a gente tem aqui? Metanol? Não. Alumínio? Era de alumínio? Era de quê? Madeira e ferro. Madeira e ferro pesado? Olha o Hulk. O que esse cara faz? Ele entende que o inimigo está espreitando a ele. Ele pode mostrar o seguinte: quero ver esse meter a vista comigo. Ele vai lá na porta, faz assim com a porta, assim, faz assim com a mãozinha assim. Vamos arrancar a porta, arranca a porta. Ele faz assim. Quebra tudo. Saiu os umbrais da porta tudo. Esse cara sai arrastando essa porta nos ombros por quilômetros e coloca em cima do muro. Quando a galera olha isso para Sansão, o que as pessoas ficam com Sansão? Com medo de Sansão. Ele era muito forte. Quando as pessoas olham ele arrancando uma porta e carregando, eles estão morrendo de medo. Fala comigo assim: isso é doido? Isso é melhor do que Hollywood. O Hollywood deveria fazer um filme sobre Sansão. Ia ganhar muitas bilheterias com isso. Agora, quando chega lá, no versículo 4 do capítulo 16, Sansão encontra com Dalila. Fala comigo assim: Sansão encontrou Dalila. Dalila encontrou Sansão. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: persuade e vê em que consiste a sua grande força e com que poderíamos dominá-lo, amarrá-lo, para assim subjugar-nos. E daremos cada um 1.100 ciclos de prata. Sansão se interessou por Dalila. Dalila se interessou pelo que podia ganhar, entregando Sansão. Dalila nunca amou Sansão. Dalila estava com Sansão por benefício próprio. Mas Sansão entregou o coração para Dalila. Sansão ficou apaixonado por Dalila. É impressionante que Sansão, parece que em toda a história, ele não se interessou por nenhuma mulher da tribo de Israel. Sansão parece estar sempre se interessando pelas mulheres de outra tribo. Sansão se interessa por Dalila. E Dalila vai tiçando Sansão para que ele pudesse dizer a ela o segredo da sua força. E aos poucos Sansão vai revelando o valor da sua força. Ele fala sobre o cordão fresco, que é uma simbologia de um cabelo que nunca foi cortado. Ele vai entregando aos poucos pistas para Dalila, até que chega um momento em que Sansão confessa tudo para Dalila. E quando ele confessa tudo para Dalila, ela pega uma navalha e vai cortar todo o cabelo de Sansão. Então ela chama os filisteus. Os filisteus vêm então para o quarto para poder pegá-lo. E naquela hora que Sansão lhe fala assim: mais uma vez eu me levantarei e mais uma vez eu vou vencer esses inimigos, Sansão levanta-se careca, tipo Riva assim. Não estava mais do que o Riva, mais careca do que o Riva. Está igual o Xandão vai passando a vara no cabelo. Igual o Xandão. Ele levanta e não tem força. Eles amarram de Sansão, furam o olho de Sansão. Fala comigo assim: furaram o olho de Sansão. Sansão agora ele vai rodar moinho. Moinho é um negócio redondo. Sansão ele fica rodando em círculo durante muito tempo da sua história. E quando o Sansão está assim, um monte de gente está olhando para Sansão e falando assim: cadê seu Deus, Sansão? Nós vencemos o seu Deus, Sansão.
O que isso tem a ver comigo e com você? Quando nós não andamos com o Senhor, guardando e protegendo o propósito, quando nós andamos flertando com o pecado, ou quando nós andamos pensando que a gente pode ter o melhor dos dois mundos, ou mesmo andando nos dois mundos, nós estamos abrindo para nós uma brecha muito perigosa. Nós estamos perdendo essa batalha de viver no propósito, com o intuito de tirar de mim, de você, viver o propósito de Deus. A gente acha que a gente pode sair por aí fazendo qualquer coisa e que, ao fazê-la, nós não vamos receber consequência. A gente tem dito, é verdade, que nós somos filhos de Deus, e é verdade, nós não somos mais um pecado, e é verdade, nós somos filhos de Deus. Nós estamos falando por aí que nós estamos no tempo da graça, é verdade, mas a graça não fala que é irresponsabilidade. Mas quando a gente começa a viver nessa dimensão, olha que interessante, chega um momento que a longanimidade de Deus vai se encurtando, e chega um tempo que a gente vai entregar todo o ouro para o bandido. E quando a gente entrega todo o ouro para o bandido, sabe o que vai acontecer com a gente? Olhos vazados. O que significa olhos vazados? Não vivo mais por propósito nenhum. Estou cego. Não consigo mais enxergar um pau na frente do nariz. Sabe como que é gente com olhos vazados? São pessoas que até frequentam uma igreja, mas elas ficam num ciclo de vida que se repete, que não sai do lugar. Anos e anos, a pasmaceira de sempre, com nenhuma novidade de vida, mas ele só vai rodando em círculos, uma vida tediante, porque ele teve seus olhos vazados, ele perdeu o seu propósito de vida. Mas graças a Deus, que teve um alívio para Sansão. Sansão, ele foi percebendo que o seu cabelo estava crescendo. E teve um dia que os filisteus fizeram uma grande festa e convidaram todos os príncipes, todos os nobres, todos os grandes guerreiros dos filisteus, das províncias, todos eles estavam nessa festa. Alugaram um salão, colocaram todo mundo no salão e falaram assim: agora nós vamos nos divertir, vamos chamar o bobo da corte. Quem é o bobo da corte? Sansão. Vamos chamar o fracote, vamos chamar o nosso troféu, aquele que nos matava a milhares, mas que nós o derrotamos, aquele que não teve força para resistir o seio de uma mulher, aquele que não teve força para não resistir à tentação de uma linda mulher. Vamos chamar aquele homem, vamos, traga ele para cá, e trazem, levam Sansão. Todo mundo está rindo de Sansão. Todo mundo está fazendo chacota de Sansão. Como que é o ambiente de chacota? Pensa um pastor, qual é o ambiente de chacota do pastor? Qual seria? Um dia aquele que prega, aquele que ensina, caiu no pecado, ficou no pecado, foi deposto do seu lugar, e todo mundo que passa na rua fala assim: olha o pastor aqui, olha lá, o pastor que roubou um monte de gente. Olha o pastor tal. Pensa em alguém, uma pessoa da família, um pai, uma mãe, que ficou estereotipado com o pecado. Pensa no filho, que ficou rotulado com o seu pecado. Olha o ambiente, é o mesmo ambiente. Aonde você entra, as pessoas apontam o dedo, falam de você, caçoam de você. Você é um ridículo. Sansão foi ridículo. Mas naquele dia, a força estava toda dada para Sansão. E Sansão, então, sentindo a força vindo sobre ele, o Espírito Santo de Deus apossando dele novamente, Sansão pediu para que pudesse colocá-lo no espaço entre duas colunas, que eram os dois pilares que sustentavam todo o edifício que estavam todos reunidos. Então Sansão era colocado no meio de duas pilastras, duas colunas. E como último suspiro de Sansão, faz assim para mim, assim, faz assim, ele empurra as costas, quando ele empurra aquelas duas colunas, o que acontece? O que acontece? Matou todo mundo, inclusive ele mesmo. Diz então que Sansão matou muito mais na sua morte do que na sua vida. O
que Sansão ele parece muito comigo e com você? Porque eu e você, como Sansão, temos um propósito para brilhar. Porque eu e você, como Sansão, nós fomos colocados nessa terra para cumprir um propósito de Deus. Eu e você, como Sansão, somos mais do que vencedores. Eu e você, como Sansão, nós temos o Espírito Santo de Deus. Eu e você, como Sansão, nós temos uma escolha a fazer de uma vida santificada para caminhar com o Senhor. Agora, eu e você temos uma coisa similar a Sansão. Eu e você temos áreas de perigo. Eu e você temos áreas de tentação. Eu e você temos áreas de fracasso. Eu e você também temos uma história de derrota. Lugares onde nós falhamos. Lugares onde talvez, ao contar da nossa história, nós vacilamos. Mesmo sabendo de quem somos filhos. Mesmo sabendo o propósito que nós temos. Por algum momento, como Sansão, nós fomos violando os acordos da santidade e fomos nos expondo a um ambiente de contaminação. Mas o que eu e você podemos ter de diferente de Sansão? O final. Nós podemos construir uma história linda e maravilhosa com o Senhor. Nós podemos sim, aquele dia que a morte chegar para nós, podemos olhar nos olhos do Senhor e cumprir cabalmente todo o propósito que Ele estabeleceu para que nós pudéssemos viver. Nós podemos andar com a cabeça ereta, sem vergonha, diante de todo mundo, com autoridade restabelecida, dentro da nossa casa, da nossa família, dentro da sociedade, seja onde a gente for, porque nós somos um homem de Deus, ainda que eu tenha um passado que anteriormente me tirou isso, mas a partir do momento que eu me arrependo, que eu começo a caminhar com o Senhor Jesus, que o meu cabelo começa a crescer, uma história nova começa a ser escrita comigo. E Deus então, Ele nos perdoa do nosso pecado, Ele vai superabundar na graça, e Ele vai começar a nos colocar novamente em um ambiente de autoridade, de governo, para vencer aqueles que um dia venceram a mim e você. A diferença é o final. Para Sansão não foi legal o final dele, mas para mim e para você, ele pode ser maravilhoso. Como Sansão, eu e você somos chamados para viver na presença do Senhor. Só na presença dele que nós brilhamos. Só na presença dele que nós vencemos aquilo que queremos vencer. É só na presença dele que nós ficamos blindadão contra toda e qualquer interferência desse mundo. Você blinda o seu coração. Algumas pessoas fazem o fechamento do corpo. Para fechar o corpo do cristianismo é andar com Jesus. O selo do Espírito nos cela, nos protege. É assim. É assim que a gente anda. É assim que nós caminhamos. Há um futuro lindo se escrevendo na sua vida. E mais do que isso, há pessoas que estão esperando você brilhar para receber a radiação do sol que brilha em você. Meu Deus, isso é forte aí. O que é radiação? O sol tem alguns atributos, né? Para que serve o sol? Fala para mim, para que serve o sol? Para aquecer, mas o que? Iluminar. E o que mais que o sol faz? Ele tem vitamina D, sei lá, tem uma vitamina para a gente, vitamina D. Mas tem uma outra coisa que você não me falaram do sol. Hã? O quê? Íons. Ih, rapaz, você foi longe. Isso aí é coisa para perguntar para o intelectual, né? O que é o íons? É uma partícula, deixa para lá, é uma partícula pequenininha assim. Mas o que acontece com o sol? Você já foi na praia? Já ou não já? Foi ou não foi? Você nunca foi na praia não? Foi não? Nunca? Então vamos tirar uma praia. Quem já foi para piscina então? Cachoeira, praia, piscina, cachoeira, praia. Agora dá para ir na praia? Não, só se você for para a Europa. Né? Aí você pode. Agora, aí quando você está na praia, o que acontece com você? Você fica o quê? Queimado. Bronzeada, queimado. Por que você fica queimado? Porque o sol tem uma radiação.
Quem se expõe muito ao sol fica queimado. Agora vem cá para a revelação. Moisés, quando ele subiu o monte, a radiação da glória do Senhor pegou nele. E quando ele desceu da glória do monte, a glória de Deus era sobre ele, e ele brilhava. Só que aquela glória ela foi se desvanecendo com o tempo, por isso ele colocou um véu. Agora eu e você, todas as vezes que nós nos expomos diante de Deus, a radiação do Espírito de Deus vai nos marcar com a glória e com a presença de Deus. E é esse momento que nós começamos a brilhar, não mais o nosso brilho, mas nós começamos a brilhar pelo brilho de Jesus. E é nesse exato momento que nós vamos começar a marcar os que estão ao nosso redor, pela força do Espírito, pela iluminação do Espírito, e porque nós somos marcados pelo Espírito, porque nós somos de Jesus. Portanto, meu querido e querido, para a gente orar, eu quero te fazer essa pergunta: como nós estamos em relação à vida de sanção? Você tem um propósito. Se você chegou aqui e não sabe o propósito de Deus para a sua vida, você acabou de descobrir que você nasceu para brilhar. Pastor, você quer dizer que Deus não escolheu dentro do ventre da minha mãe? Sim, escolheu dentro do ventre da sua mãe. Deus te chamou para você brilhar quando você nem sabia quem você era. Você estava sendo gerado lá no ventre da sua mãe. Sem a sua mãe que sabia, Deus já falou assim: esse aqui vai brilhar. Esse aqui vai brilhar. E ele nasceu para brilhar. Esse é o seu propósito na vida: ser luz do mundo. Agora, se você tem conseguido ser essa luz, e se não tem conseguido, por que não tem conseguido? O pastor Pedro Estrela, ele fala com a gente assim: quando nós não estamos conseguindo viver o propósito que Deus para a nossa vida, tem para a nossa vida, nós precisamos começar a procurar o que está obstruindo a nossa vida de cumprir o propósito de Deus para nós. Porque o homem de Deus que não está brilhando como Cristo é porque algumas questões estão obstruindo, impossibilitando de ser luz como Jesus é luz. Então, nosso propósito é descobrir logo o que está obstruindo, como uma tampa num poço de água, para que a gente venha remover aquilo, para que a luz comece a brilhar novamente na nossa vida. Eu quero orar com você, se você me permitir. Eu gostaria de chamar você para estar aqui na frente comigo e que você pudesse falar com Jesus um pouquinho. Jesus trouxe um propósito do seu coração nesta noite. Jesus falou a respeito de algo que Ele quer fazer em você. Jesus te chamou para que você possa andar em santidade. Jesus está chamando para que você possa andar em acordo com Ele. Esse é o chamado de Jesus para você nessa noite. Eu sei que você quer viver para a glória de Deus. E esse querer do teu coração foi Deus que colocou dentro de você. Deus plantou dentro do teu coração o querer para andar em conformidade com Ele. Agora deixa eu te explicar uma coisa, meu querido. Eu tenho ficado assim atento a algumas situações. Eu tenho visto muitas pessoas que têm iniciado uma carreira de fé porque elas ficaram entusiasmadas com o caminho. Antes de você orar, preste atenção no que eu quero te dizer, que essas são algumas coisas que o Espírito tem falado. Eu preciso ensinar vocês sobre isso. Eu também estou aprendendo a respeito disso. Algumas pessoas, isso é bom, não é ruim. Algumas pessoas, quando a gente fala de um futuro glorioso, algumas pessoas que nós falamos a respeito de uma revelação da glória de Deus, aquilo de fato mexe com a gente. E a gente é sincero, a gente está falando assim: eu quero isso. Eu quero viver essa verdade na minha vida. A gente é sincero, dá essas respostas. Não há mentira em nós, não. Mas o que eu acho, o que eu entendo é que algumas pessoas caem num equívoco muito grande. Por quê? Porque eles pensam que a vida cristã é apenas um fruto de uma empolgação. E a empolgação, ela é como o sino que retire, e logo você se perde o som do sino. A vida cristã ela é uma construção de uma perseverança com Ele. A gente pode até entrar na empolgação, a gente pode até entrar porque é sincero no nosso coração. A gente fala assim: não, eu quero viver isso daí. Eu sei que você quer, Deus sabe que você quer. Só que o Senhor está nos chamando
para andar com Ele, para que Ele escreva uma história na nossa vida. Então, preste atenção. Tentação vai ter de um montão. Um monte de tentação vai chegar para mim e para você. Um monte de tentação vai bater na nossa porta. Um monte. Vai haver uma guerra infernal. É guerra mesmo. A gente entra na guerra. Porque há uma guerra de demônios mesmo. E demônio que eu estou te dizendo é filosofia de demônio. Sabe o que é filosofia de demônio? É uma mente que passou muito tempo escrava com ele. Daí o que eu tenho aprendido? Algumas pessoas cometem um pecado, eles dão uma caidinha, estão correndo a carreira da fé. Dão um tropicão aqui, ó, caiu. O que é natural da pessoa fazer quando ela tropica e cai? O que é natural? Ela levanta e faz o quê? Chega correndo. Aí então visto duas pessoas fazendo o seguinte, elas estão correndo, elas vão um tropicãozinho assim, cai, e Satanás vira para ela e fala assim, ó, te falei? Olha aí, você não serve para nada. É isso aí. Aí a pessoa ela fala assim, puxa vida, Jesus não me ama mais. Eu ofendi Jesus não me ama mais. E aquela pessoa ela vai amargando um sentimento de culpa tão grande, que ao invés dela correr, ela faz, ela sai. O que ela não entendeu ainda é que ela precisa ter a perseverança de caiu, levanta. E quando você levantou, olha para o Senhor de justiça. Olha para Jesus, que é puro amor e perdão. E fala com Jesus, Jesus me perdoa. Eu caí. Eu não quero ficar caído, não quero nem retroceder, eu quero avançar, Jesus. Me perdoa, Jesus. Jesus te perdoa. Aí você começa a correr. Mas só que você tem que ficar atento naquilo que te faz tropeçar. Porque se você não discernir o que te faz tropeçar, você corre risco de tropeçar mais na frente. Então, qual é a minha questão? Examinar as escrituras, buscar o Senhor, para que quando eu descobrir aquilo que me faz tropeçar, então eu já limpo o caminho. Você está entendendo? Eu já limpo o caminho. Eu já tiro aquelas coisas da frente. Para Sansão, o que fazia Sansão tropeçar era a mulher bonita. Sansão não podia ver mulher bonita. Sansão viu uma mulher bonita e ficava todo oriçado para cima dela. Então o que Sansão tinha que fazer? Ir para a terra das mulheres foi esse? Não, o que Sansão tinha que fazer? Guardar o seu coração, vigiar o seu coração, não se deixar levar pelos seus sentimentos. Essa era uma coisa de Sansão. Só uma outra coisa que Sansão também caiu, o orgulho. Sansão achou que nunca perdeu a unção de Deus. A gente escuta a história de muitos pastores, líderes, que estão numa vida de pecado, mas que vem para cima do altar, ele ministra, aí o fogo cai, as pessoas são salvas. E aí muitos líderes e pastores pensam assim, eu estou no pecado aqui, mas Deus está fazendo, Deus está me usando. É como se Deus estivesse me aprovando. Não está te aprovando. Sansão era orgulhoso. Sansão era cinto. Caiu pelo orgulho também. Você entendeu os obstáculos? Então eu tenho que remover os obstáculos. Como que eu removo os obstáculos? Se você não está conseguindo, vai para ele, vai orar por ele. Fala assim, papai, olha, está difícil isso aqui. Essa área da minha vida aqui é complicada, você sabe. Eu preciso da tua força, eu preciso que só faça guerra, eu preciso somar esse sentimento para dentro de mim. Mas quando eu faço isso uma vez só? Não, você tem que fazer várias vezes. Eu fumei um tempo. Sempre quando eu bebia, eu fumava um cigarro, mas eu nunca fui viciado no cigarro. Eu converso com algumas pessoas que são viciadas no cigarro. E elas falam para mim assim, que quando elas deixam de fumar o cigarro, veja, ela tem um sentimento puro, ela não quer fumar mais, ela tem consciência que o cigarro é prejudicial. Ela não quer mais andar no vício. Aí ela vai romper. Só que o corpo dela acostuma tanto com a nicotina, que ela começa a ter, como é que chama que a pessoa tem? Passa a passar pela crise da abstinência. O que é a crise da abstinência? A carne que estava tão acostumada com a nicotina, quando você tirou isso da carne, ela começou a gritar. Ela dá uns gritos. Eu quero nicotina! E você começa a suar frio, você começa a ter calafrio, você tem dor de cabeça, tem palpitação no teu coração, porque a carne está gritando.
Mas é nesse momento que você tem que matar a carne, porque a carne está viva. Então como é que eu mato a carne? Vai para Jesus. Como que eu vou para Jesus? Chora nos pés de Jesus. Como aprendeu a chorar no pé de Jesus? Coloca nos pés de Jesus, começa a chorar. Jesus, eu não quero. Tira essa vontade de mim, acaba com isso sobre mim. Mas por quanto tempo? Até acabar. Até isso morrer de verdade. Até essa carne morrer. Como que a carne morre? Quando ela não é mais alimentada. Você está entendendo? Quando você não alimenta mais a sua carne, ela fica alimentada. O Vitor aqui, ó, a gente chama ele de Hulk, porque se ele passa da hora do almoço, ele se transforma. O homem vira outro. Não é Hulk? Vira outro. Mas é a mesma coisa com você. A gente fica mal-humorado quando a gente está com fome, não é? Mas depois que a gente passa um período prolongado de jejum, a gente dominou a nossa fome, dominou? Então acabou de fazer um jejum de 3 dias. Eu falei assim, acho que não vai conseguir, não conseguiu. Matou a fome, matou a carne. Você está entendendo? Guarda isso no seu coração. Você nasceu com um propósito. Deus ama você. Deus é por você. Você pode vencer. Porque Ele está dentro de você e Ele te faz tudo isso. Mas a gente tem que aprender a andar com Ele. Pensa na circunstância. Feche os olhos. Fale com o Senhor.